deixar eu me apresentar. Pastor Amaury Vassão, eu sou criado num lar presbiteriano, sou da 4ª geração de presbiterianos. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma senhora muito querida chamada Eleni Vassão, que é uma referência, pelo menos aqui no estado de São Paulo, aqui no Sudeste, como capelã hospitalar já há mais de 30 anos. E eu sou casado com a Mara há 26 anos. Temos 3 filhos, o Guilherme, casado com a Amanda, que mora aqui em São Paulo, é advogado, a Débora, que faz odontologia, faz aqui em São Paulo na FMU, e a Giovana, de 18 anos. E nós moramos na cidade de Barueri, que fica aqui no entorno da Grande São Paulo. Muito bem. Eu mandei para vocês um PDF com um resumo da proposta, e vai aí também um resumo, né, do nosso currículo. Eu tenho a alegria de ter sido formado num ambiente reformado, numa cosmovisão reformada, de maneira que as minhas lentes de leitura da realidade, até mesmo de vocação, de dons, de talentos, de tudo que se relaciona com esses temas, então já vai com essa coloração, com a coloração da teologia reformada. Obviamente que a minha experiência como missionário de campo e como envolvido no movimento missionário me faz entrar em contato com outras vertentes teológicas, com outras lentes teológicas, o que me torna, de certa maneira, muito mais, não aberto para a aquisição, mas aberto para o aprendizado e também para respeitar outros pontos de vista. Como lembra muito bem uma obra pequena escrita pelo ex-sacerdote caçado na Igreja Católica, o Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Os olhos veem de onde os pés estão pisando. Eu quero introduzir dizendo mais ou menos o seguinte, que quando nós falamos de dons, de ministérios, nós, na verdade, estamos falando de vocação. E nós vamos tomar essa palavra, para falar de dons e ministérios, nós vamos tomar essa palavra, a palavra vocação, do latim vocatio, né? O verbo vocacionar, vocare, depois passa pelo plural, vocatione, seja como for, vocatio tem a ver com vocação. E a gente vai conversar até o dia 28, não é isso? 4 sextas-feiras, são, na verdade, 5 contando com essas, né? Isso, a gente vai falar muito sobre isso, tá? E então, eu vou marcar no meu relógio aqui, passa para mim, meninas, passa para mim o horário que a gente vai terminar para abrir para a pergunta, por favor. Professor, podemos ir até mais ou menos às 7h50, né, horário Manaus, Okay. E aí nós abrimos esses 10 minutos, até no máximo 8h10, 8h15, nós podemos tirar essas dúvidas. Pode ser? Bom, então. Tá certo. Eu acho que eu vou parar um pouquinho antes para a gente abrir. A gente vai até 7h40 para vocês, 8h40 para mim. Bom, e por que não começar com o texto bíblico, desde que a plataforma, a base sobre a qual nós vamos estabelecer toda a nossa conversa, mesmo que a gente puxe aqui e ali, um fio aqui, um fio ali, das ciências humanas, de experiências dos filósofos tais como Platão, Aristóteles, esses caras todos que, querendo ou não, Platão e Aristóteles ajudaram a moldar a cosmovisão ocidental e, sobretudo, Platão para Agostinho e Aristóteles para Tomás de Aquino contribuíram para a formação, para boa parte, para a formação da visão teológica. Assim, de maneira que a gente acaba dizendo que antes de a gente ser calvinista, a gente é agostiniano. E antes de ser agostiniano, obviamente, a gente é cristão. Muito bem. Então, eu vou abrir a palavra num texto que, para mim, é o ponto fundamental, e a gente vai começar dando uma olhadinha em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Aí a gente vai começar a falar um pouco onde é que a gente quer chegar. Eu quero falar um pouquinho sobre ponto de partida e ponto de chegada nosso aqui. Então, vamos lá. Nós estamos em Gênesis, capítulo 12, e eu leio na atualizada, na versão revista e atualizada, segunda edição.
Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então vamos ficar aqui nesse começo com o nosso pai Abraão. Eu tenho feito, eu gosto de fazer, eu não sei de você, mas eu gosto de fazer as minhas devocionais escrevendo. Não dá para fazer isso sempre, né? Mas hoje pela manhã, durante a semana, eu tenho feito isso, uma sessão de apenas um dia. Eu gosto de pegar o texto, eu gosto de pegar as ideias, eu gosto de escrever, eu gosto de ficar imaginando como é que era a vida de Abraão. E o que me chama muita atenção na caminhada de Abraão são duas expressões: saídas e entradas. No final do capítulo 11, ele sai de Ur, vai para Harã. Depois, no capítulo 12, ele sai de Harã e vai para uma terra que Deus prometeu. Deixa eu dizer a todos vocês que uma das grandes angústias pelas quais nós passamos é o fato de que o tempo todo na nossa caminhada, qualquer ser humano, na verdade qualquer ser humano, não são apenas os cristãos, não são apenas os evangélicos, mas qualquer ser humano, a experiência é de entrada e saída de vários ambientes. Por exemplo, quando nós estamos na barriga de nossa mãe, quando cheguei pelos 9 meses, nós estamos forçando a barra para sair. Queremos sair, vem as contrações, de repente saímos. E quando saímos, vamos para um ambiente completamente estranho. Estávamos muito bem agasalhados, muito bem abrigados, protegidos, sendo alimentados, e de repente nós vamos para um ambiente completamente estranho. E a vida vai ser esse tipo de experiência, entradas e saídas, entradas e saídas, entradas e saídas e saídas. Alguns psicólogos, como Erik Erikson, vão falar das crises, da crise na fase oral, depois crise da adolescência, crise disso, crise daquilo. E a descoberta da vocação, eu não quero desanimá-los, mas para muitos de nós, alguns vão ter a experiência com a sua vocação a partir de saídas e entradas, saídas e entradas, saídas e entradas. Então isso angustia um pouquinho, porque nós gostamos, um dos filósofos que leio, diz que nós gostamos de ter algumas certezas. Por exemplo, a certeza do controle é uma delas. Nós não gostamos de não ter controle sobre as coisas. Aliás, algumas pessoas são extremamente controladoras. E quando a gente percebe que a gente não tem controle sobre a situação, e a gente não tem nem mesmo controle sobre o nosso pensamento, a gente se angustia. Então, você vai perceber que na vida de Abraão, a sua experiência vocacional é uma experiência muito angustiante, muito angustiante. Nós temos certezas e nós temos incertezas. Por exemplo, mesmo a certeza de Abraão é uma certeza que demora para fazer efeito. Se você vai para o capítulo 7 de Atos, Estevão vai fazer um discurso longo, que é um discurso de defesa, e depois passa a ser um discurso de ataque, mas logo no começo do seu sermão, do seu discurso, no capítulo 7, Estevão vai falar que que Deus apareceu. Então veja só, Deus apareceu a Abrão quando ele estava entre os caldeus, ou seja, Ur dos caldeus. Deus apareceu. Então tudo indica, pelo texto que nós vemos em Atos, que o primeiro chamado, se é que houve 2 chamados, mas o primeiro chamado com o qual Abraão tem contato é um chamado claro. Deus aparece a Abraão, mas ele se demora. Ele vem de Ur para Harã. Gênesis vai falar que depois, no capítulo 11, finalzinho, que na morte do pai de Abraão, ou seja, Tera ou Terá, dependendo da tradução que você lê, somente depois dali é que Abraão, no capítulo 12, deixa a sua terra e vai para uma terra para a qual Deus está mostrando. Então, uma das
características de nossa experiência vocacional é a dificuldade não apenas de lidar com incertezas, mas de lidar com certezas. Você quer ver uma coisa? Vocês conhecem muito bem, leram muito. Se você, como eu, foi criado na escola dominical, você ouviu a história de Jonas e cantou musiquinha de Jonas e muitas vezes. Não há nenhuma dúvida de que Jonas tinha absoluta certeza de para onde ele deveria ir e o que ele deveria fazer. Mas, mesmo diante desse chamado, desta vocação, por assim dizer, temporária, específica, localizada, ou seja, você tem uma função, você tem um propósito, que é pregar para os ninivitas, e você tem Nínive, que é a localização. Ou seja, Jonas não tem dúvida nenhuma com relação àquilo que ele tem de fazer e o lugar para onde ele deve ir para fazer o que tem de fazer. Mesmo assim, o cara pega um navio para a condição oposta. Então, eu acredito que o primeiro desafio com o qual você e eu temos de lidar é lidar com aquilo que na Escritura já é absolutamente certo. Que a gente não precisa ficar esperando nenhum tipo de nova revelação, nenhum tipo de contato. Você não precisa nem orar para saber disso, porque isso já está revelado de forma absoluta. Portanto, sejam quais forem os seus dons, sejam quais forem os seus talentos, seja qual for a combinação que haja entre dons, talentos, inclinação, oportunidades, preferências quanto ao tipo de grupo para o qual você deve ministrar, mesmo que não haja nenhum tipo de dúvida quanto a essas coisas, a primeira questão que eu e você precisamos pensar o tempo todo é uma palavrinha simples, é obediência. Obediência. Ok? Agora, é claro que para muitos de nós, ou para a maioria absoluta de nós, Deus não apareceu em Ur dos Caldeus, Deus não apareceu para Jonas, não falou para Jonas de maneira clara e absoluta, Deus não apareceu para mim e para você na estrada de Damasco, como vemos ali no capítulo 9. Deus não apareceu para mim como apareceu para Gideão, como apareceu para o pai de Sansão. A situação nossa hoje é muito diferente, e principalmente para nós presbiterianos, nós temos muita desconfiança quanto a essa questão do tipo, Deus me falou em sonho, Deus me falou desse jeito, Deus me falou de outro jeito. Então, esta é uma dificuldade adicional e nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Por isso que nessas aulas nós vamos procurar contribuir de alguma maneira para que você recolha condições, recolha essas variáveis todas para poder construir esta equação. Qual é o meu papel, qual é a minha função, ou quais são as minhas funções dentro do plano de Deus, no tempo no qual eu me encontro. Ok? Vamos voltar para o texto. Vamos falar um pouquinho de vocação aqui. Muito bem. Uma coisa muito interessante que o texto fala é que parece que o casal não tem as qualificações necessárias para cumprir a sua vocação. Isso é muito interessante olhar para o texto. Repare que Deus diz a Abraão, no versículo 2, eu vou fazer de vocês uma grande nação, vou te abençoar e vou te engrandecer o nome. Como é que Deus vai fazer de Abraão uma grande nação? Como é que Abraão pode ser fiel à sua vocação histórica, ou ao seu chamado de se tornar o pai de uma grande nação, se ele tem uma esposa que é estéril? Se ele tem uma esposa que é estéril.
A segunda lição, falamos de certezas, não é? Falamos que mesmo diante da certeza, nós temos a nossa carnalidade ainda que habita em nós, não é? Contra a qual lutamos, nos faz, vez por outra, desobedecer, como foi o caso com Jonas. Não importa se a certeza é clara e absoluta, nossa tendência pecaminosa é desobedecer, é racionalizar, é apresentar justificativas, é postergar, é adiar, é transferir, tudo isso ainda está dentro da gente. Depois da certeza, nós vamos para cá, para a impossibilidade. Ora, Deus chamou Abraão, insistiu, Abraão demorou, Deus insiste, faz promessas, e parece que a promessa que Deus faz a Abraão, parece que Deus está se esquecendo de alguma coisa. Abraão, olha, Senhor, o senhor me desculpa, mas a gente precisa chegar num acordo. O senhor está dizendo que eu vou ser pai de uma grande nação, e eu acho que o senhor não está vendo que a gente não tem as qualificações necessárias para fazê-lo. Portanto, segundo ponto muito importante quando nós olhamos para a nossa vocação, tem a ver com aquilo que a gente chama de transcendência. Pessoal, eu vou abrir um parêntese aqui. Se você ler livros de história de teologia, que é o que eu tenho feito há dois anos para cá, algumas obras da história da teologia, conhecendo como é que aconteceu a construção teológica, num dos livros, numa das obras que li, eu não vou dizer o nome para você porque eu posso estar confundindo os autores e te mandar para o endereço errado. Mas o autor diz o seguinte, que o grande desafio da construção teológica é tentar compreender as ações de Deus a partir das relações entre a transcendência de Deus, ou seja, o Deus que é o totalmente outro, como dizia o alemão Rudolf Otto, é o totalmente outro, a Karl Barth também falaria a mesma coisa, e a imanência, ou seja, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, aquilo que é concreto, aquilo que está aqui ao nosso alcance, aquilo que de uma forma ou de outra parece que é mais fácil de controlar, é mais fácil de ordenar, é mais fácil de manipular não no sentido negativo, mas manipular de poder fazer os arranjos. Então tem algumas coisas que Abraão controla, ou seja, ele tem um chamado. A palavra para chamado no grego, eu estou no texto hebraico, mas se eu for na Septuaginta, que é o texto grego, que é a tradução grega do Antigo Testamento, a boa parte das vezes em que acontece o chamado, embora a palavra chamar não existe aqui, né? A palavra chamar, mas a palavra kalel tem a ver com chamado. E tem isso de muito interessante no chamado, que é essa nossa necessidade de crer numa ação transcendente de Deus que invade o nosso universo imanente. Ou seja, tem muitas coisas aqui que Abraão controla. Ele pode organizar como é que ele vai sair de casa. Deus dá uma ordem, você sai, você não leva ninguém. Ele fez alguns ajustes e acabou levando Ló com ele. Mas, ou seja, tem coisas na nossa vocação, no nosso chamado, que estão no nosso controle. E nós precisamos estar muito atentos para isso, porque o que eu percebo, irmãos queridos e irmãs queridas, nesse processo de descoberta vocacional, de descoberta de dons e talentos, em alguns ambientes evangélicos, é muita preguiça intelectual. Muita preguiça intelectual. Ou seja, como se Deus nos chamasse e nós não tivéssemos nenhum equipamento e não tivéssemos nenhuma matéria-prima com a qual lidar para poder exercer o nosso chamado. Então tem muita coisa que Abraão controla. Ele sabe quando é que ele deve viajar, ele sabe o que ele tem que levar, ele sabe quantos quilômetros tem que viajar por dia, ele sabe ele tem que saber quando é que eu vou parar para dar água para o camelo, que bebe 100 litros de uma vez. Ele não tem criança pequena, mas ele já tem alguns servos. Ou seja, na nossa descoberta vocacional, na nossa caminhada de exercício vocacional, eu e você precisamos estar atentos àquilo
que já controlamos, ou aquilo que já vemos, aquilo que já temos condição de arranjar, tá certo? Lá atrás eu já fechei o parênteses, deixa eu abrir outro aqui. Por exemplo, olha só, algumas experiências aqui. Eu era diretor de uma agência missionária da Pioneers International, Pioneiros. A Pioneiros hoje tem a sede da Pioneiros hoje é em Recife. Amigos nossos estão lá. O Flávio, eu não sei se vocês conhecem, Flávio é pastor presbiteriano, casado com a Verônica, pai do Flavinho e da Vitória. E uma certa ocasião, nós conversávamos com um missionário que estava num determinado lugar, e ele veio numa igreja na cidade de Santos, ele deu um testemunho. Ele deu um testemunho e disse que ele tinha certeza, prestem atenção no que eu estou dizendo, mas prestem muita atenção, não durma aí, porque eu não estou vendo, só estou vendo a Luciana aqui, a única que eu vejo que não está dormindo é a Luciana. Então veja só, ele dava testemunho, esse testemunho ele deu para mim, ele dava para a igreja que ele e a esposa, na época noiva dele, tinham a certeza absoluta que deveriam ir para um país de fala russa. Muito bem. O que acontece? Você vai para cá, você vai para lá, você vai para cá, você vai para lá. Vamos imaginar aqui, nessa relação chamado transcendente de Deus, que é recebido muito de uma forma subjetiva, né? Eu não posso dizer para a Luciana que ela não está sendo chamada, se ela está dizendo que está sendo chamada. Algumas coisas são absolutamente subjetivas, mas dá-se o voto de confiança, o camarada está sendo chamado para ir para esse lugar, a esposa está sendo chamada, a moça, o moço, ok. Agora, o que é parte da experiência vocacional que cabe a mim e cabe a você? O que é que você acha? Ele tem que aprender o quê? Para ir para um país de fala russa. O que você tem que aprender? A falar russo. Muito bem. Só que ele não vai para a Rússia. Ele não vai para a Rússia. Ele vai para um outro país, que é também de fala russa. O problema, queridos, veja só, que é a questão da vocação e é a conexão da vocação com dom, com talento, com qualificação. Ou seja, Deus chamou Abraão. Agora, Deus não falou para Abraão, você espera um pouquinho, que eu vou providenciar para você aí uns 50 camelos que eu vou mandar do céu para você. Que nem eu mandava um maná, como eu vou mandar um maná lá na frente para Moisés, eu vou mandar um camelo. Não. A experiência vocacional tem essa relação da transcendência, que é a invasão do Deus na história, na minha vida, da forma como ele quer fazer, com um sonho, mandando o irmão, a irmã, seja como for, mas a experiência vocacional tem muita aplicação sua. Então, em nome de Jesus, não seja preguiçoso, corre atrás. Esse país para onde ele vai, fala 2 línguas. E a língua materna é a língua do país que havia sido dominado pela União Soviética, que impôs sobre o país a língua russa. Então ele podia ter aprendido russo, coisa que não fez. Mas mesmo que ele tivesse aprendido russo muito bem, que o russo se tornasse a segunda língua, que ele dominasse perfeitamente, e que o russo é uma língua dificílima, não apenas para falar, mas também aqueles caracteres que são diferentes, né, o cirílico. Mas acontece que tem uma segunda língua para ser aprendida, que é a língua materna com a qual ele vai se comunicar. Então perceba o seguinte, o primeiro desafio que eu quero deixar com vocês não dá para você participar do Vocatio sem comprometimento com aquilo que você vai ter na mão. Ok? Então, não, pelo amor de Deus, não vá ficar esperando Deus escrever na nuvem. Ele até pode escrever na nuvem. Quem sou eu para dizer os modos pelos quais Deus vai se revelar a você especificamente, particularmente, em um determinado momento. Mas tenha certeza absoluta, quando você começar a ter essa experiência, essa desconfiança do que Deus... Olha só o meu chamado. Eu trabalhei numa empresa ferroviária até os 29 anos.
Eu estava excepcionalmente bem empregado, ganhando bem, gostava do que fazia. De repente, eu comecei a não gostar mais do que fazia. Eu era apaixonado pela profissão que eu exercia. Era coordenador de treinamento de uma estatal aqui em São Paulo, a Ferrovia Paulista Sociedade Anônima, FEPASA. A minha experiência foi o seguinte, eu comecei a não ter tanto para... Eu era apaixonado pelo que fazia, apaixonado. Eu dormia com aquele negócio, eu sonhava, eu levava trabalho para casa, fazia umas coisas todas. De repente eu começo a perder o prazer pelo que fazia e começo a ganhar muito prazer, não apenas para ler a palavra, sempre amei ler a Bíblia, mas para compartilhar. E para mim não bastava mais só compartilhar à noite e no final de semana. Eu sentia vontade. Então, pessoal, vamos combinar. Eu chego no trabalho às 8 horas da manhã na FEPASA. Das 8 ao meio-dia, depois das 2 às 6, ou da 1 às 6, tá. Eu não vou falar para o pessoal, o negócio é o seguinte, eu tenho uma vocação para mestre da escritura, então todo mundo vai parar o trabalho, porque agora eu vou dar aula para vocês aqui na FEPASA. Isso é roubo, né, pessoal? Vou estar roubando o patrão. E esse negócio começou a ganhar contornos dramáticos. E eu comecei a me desconcentrar no trabalho. Pensa, a Bíblia te desconcentra. Deus, o que é isso? A Bíblia começava, por quê? Porque eu comecei a me apaixonar por esse negócio. Eu passava a semana toda sonhando em visitar, sonhando isso, sonhando com aquilo. Era algo muito maior do que pura e simplesmente religião, rito. Perceba, é tudo experiência pessoal. É a minha experiência. Mas sabe o que eu comecei a fazer? Quando eu comecei a desconfiar, eu não tinha certeza. Eu tinha desconfiança. Mas eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a investir em livro teológico. Deu-se que no mês de outubro, eu assisti um culto na minha cidade, como eu disse, eu sou do Vale do Ribeira. Faltam 3 minutos aqui para eu terminar, para você começar a fazer pergunta, tá? Quero concluir aqui. Aí o que acontece? Num culto, se você me perguntar o que é que o seu pastor pregou daquela noite, não lembro. Eu tenho uma memória muito boa. Eu não lembro. Eu sei que eu saí, eu estava transtornado, mas transtornado não é assim, não é transtornado, com peso. Eu estava com um negócio, um sentimento muito, muito gostoso. Quando eu saí, eu esperei o pastor ficar sozinho. Ele era amigo nosso, ele era filho da terra. Eu voltei para ele e falei assim, pastor Alveir, eu vou para o seminário. Ele olhou para mim e falou, espera um pouquinho que eu já falo com você. Pessoal, eu tinha 29 anos para 30 anos. Então, eu vou fechar. Abraão é chamado. Esse chamado de Abraão é metabolizado. Ele demora um pouquinho para responder. Mas há coisas aqui que é o seguinte. Tem coisas que Deus vai fazer. Tem medos que Deus vai tirar de você. Tem respostas que Deus não deu ainda e você vai ter que viver com base na promessa. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Grande nação? O senhor está me tirando, grande nação. Estou com 75 anos e a minha senhora está com 65 e não pode ter filho. E Deus fala para Abraão assim, não está na Bíblia, tá? Estou só conjecturando. Deus, é tipo falar assim, e está falando para você agora, nessa noite, em nome de Jesus, está falando assim para você. Seguinte, as coisas minhas eu cuido. O que é para eu cuidar, eu cuido. O que é para você cuidar, você cuida. Então, o que é para a gente cuidar na nossa caminhada? Primeiro, as nossas certezas absolutas. Já temos algumas certezas. Ser bênção entre todas as famílias da terra. Isso é uma certeza. Não tem que ficar perguntando. E tem tantos outros elementos que são certezas absolutas, a gente não vai perguntar. Não vai perguntar se tem que dar bom testemunho, não vai perguntar se tem que orar, não vai perguntar se tem que abençoar, não vai perguntar se tem que compartilhar, não vai perguntar se tem que contribuir, não vai perguntar se tem que cultivar o fruto do Espírito. Essas coisas são certezas absolutas, não vai perguntar.
Agora, outras coisas serão experiências na caminhada. Então, que o vocátil, que esses 5 encontros sejam mais do que tudo, pessoal querido. Em primeiro lugar, eu quero dar o melhor, mas eu tenho certeza absoluta que haveria tantos outros pastores ou tantas outras irmãs que poderiam fazer muito melhor do que eu estou fazendo. Mas como sou eu que estou aqui, como Deus me vocacionou temporariamente para eu estar aqui, você pode ter certeza absoluta. Eu fui chamado bem que em cima da hora, mas eu já estou correndo atrás. Ontem eu fui dormir 1h da manhã, caçando coisa ali, caçando coisa aqui, montando. E hoje já mandei, ou seja, eu vou fazer o melhor do que eu posso fazer. Tá? Se você não for mais abençoado, não foi por causa do meu esforço. Tá? Então vamos fazer esse pacto aqui, essa aliança. Eu dou o melhor que eu tiver para você. E você também se aplica dentro das condições que você tem. Tem gente que tem o dia inteiro, tem gente que tem 1 hora, tem gente que tem 2 horas. Obviamente, cada um sabe como vai usar o seu tempo, o seu espaço. Não dá para cobrar de todo mundo do mesmo jeito, somos diferentes. Tá bom, queridos? Então, fique aí com Deus, eu fico aqui com Deus. Eu quero lhe encorajar e quero pedir sua compreensão também para a gente poder ter essa caminhada compartilhada de uma maneira mais frutífera possível. Tá certo? E para te consolar, se você tiver altos e baixos nessa caminhada, não se desespere, não pense em suicídio. Abraão não pensou em suicídio não, tá bom? Então não pense em suicídio, tá? Fique na paz, fique tranquilo. Abraão teve altos e baixos, Abraão teve saídas e entradas para tantos ambientes, e à medida que ele foi caminhando, ele foi tendo muita experiência, uma experiência de muita intimidade com Deus, e foi cumprindo a vocação para a qual ele foi chamado. Ok? Muito bem, 8h40 aqui no meu relógio, está entregue, a palavra volta para Jussi ou para Luciana. Então, pessoal, professor só pode, não tem problema se o senhor quiser estender, quando o senhor quiser estender só pode, tá? Só tem essa liberdade, não tem problema. E, pessoal, alguém tem algum questionamento para o professor, alguma pergunta? Se não, por enquanto ninguém se manifesta, professora, eu gostaria de começar. Eu acredito assim que quando se fala de dons, né, e ministérios, a gente, muitos aqui sentem uma espécie de chamado, né, e muitas vezes não sabe determinar o que de fato, para onde, como começar, né? E nessas aulas, com certeza, nós vamos adquirir muito conhecimento e, com certeza, muitas experiências nós vamos passar, né? Eu gostaria de saber quais livros o senhor indicaria para a gente, né, nesse período. Se o senhor tem algum livro que o senhor poderia indicar para a gente ler nesse período de aulas, né? E até para a gente chegar aqui e ter um embasamento maior e poder experimentar, né, e aproveitar mais das aulas. Você poderia indicar algum? Sim, eu vou indicar agora um livro, que é um livreto pequeno, e vou passar para vocês uma bibliografia na terça-feira, tá? Vou passar para você uma bibliografia, ou referências bibliográficas na terça-feira, tá certo? Nós vamos combinar direitinho isso aí. Então, o livro que eu recomendo que você possa ler agora é o Vocacionados, do pastor Ronaldo Lidório. É um livreto, meio que um resumo da palestra dele, mas é um livro muito interessante, tá? Livro muito bom. E, irmãos, então, aqueles que estão chegando agora, nós vamos fazer assim, eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube e no meu site, e também vou enviar para a Luciana e para a Jussi todas as referências para que ninguém tenha dificuldade de ter acesso ao material. Então vai estar no meu canal. Eu queria muito que fosse só no meu canal, porque aí você ia lá e você já se inscrevia. Está começando agora o canal, tá bom, pessoal? Mas então nós vamos fazer assim. Eu vou disponibilizar terça-feira, 16 horas, o material vai estar disponível.
quinta-feira, outro pedaço do material vai estar disponível e nós vamos fazer isso durante as 4 semanas, tá bom? Amaury, por que você já não passa o material com antecedência? Bom, em primeiro lugar, porque eu nunca escrevi um material com 40, 50 páginas a respeito de vocação. Eu faço palestras específicas, tá? Como agora esse projeto é um projeto mais longo, eu seria um irresponsável de inventar qualquer coisa e passar para você apenas para dizer que eu tenho coisa para passar para você. E tem outra coisa, meus lindos, é que tem muita coisa boa, excelente, que eu vou disponibilizar para você. Tem, inclusive, de um filósofo, que eu vou ter que fazer uns recortes, porque ele fala algumas palavras que não são muito bem-vindas no nosso ambiente. Mas é muito bom você ouvir esses caras. Por quê? Porque alguns de nós são chamados para o ministério pastoral. Alguns de nós serão representantes do eterno no mundo corporativo. Outros terão um chamado missionário, mas eu chamo assim, serão missionários de apoio, aqueles que vão trabalhar no cuidado missionário. Então, cada um de nós receberá um chamado específico, para uma função específica, ligado aos cinco grandes ministérios que nós temos, né? Que é o ministério apostólico, não confunda, por favor, o ministério apostólico desses apóstolos que tem por aí, de um camarada grande que é aí de Manaus, inclusive, né? Aí de Manaus, de Manaus. Ministério apostólico, nós estamos nos referindo ao envio da igreja, ao envio de pessoas. Então, ministério apostólico, o ministério de ensino, o ministério pastoral, o ministério profético. Mais uma vez, quando a gente fala ministério profético, tem que ter muito cuidado. Mas nas palestras do Ronaldo Lidório, você vai perceber que ele faz uma apresentação, uma exposição destes 5 dons maiores com muita maestria. E eu vou disponibilizar tudo isso para você. É claro que você já pode ir antecipando. Você vai lá no YouTube e você coloca lá, Ronaldo Lidório, vocação. Você já pode ir, mas eu vou fazer alguns recortes que é para poder escolher naquela palestra de 50 minutos, tirar pontos específicos para passar para você na terça-feira, para a gente poder conversar na próxima sexta-feira. Então, hoje o livro é Vocacionados, do pastor Ronaldo Lidório, e eu vou passar para vocês uma bibliografia na próxima terça-feira, e também outros livros, à medida que a gente vai avançando. Ok? Respondi ou enrolei? Não, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Professor, nós temos uma pergunta aqui no bate-papo da Sofia. Ela pergunta desta forma: qual é o primeiro passo para quem tem um chamado missionário? O senhor falou que cada um tem alguns chamados, né? Cada um para um tipo, mas qual é acho que ela perguntou qual é o primeiro passo. Bom, você sabe, eu e você sabemos muito bem que o nosso sentimento e a comunicação de Deus são coisas que às vezes se misturam. Eu, num determinado momento, quando eu comecei a ter aqueles sentimentos de não ter tanto prazer por aquilo que fazia e pelo que era apaixonado, e comecei a ser atraído por expor a palavra, eu tenho prazer de expor a palavra, a gente não tem que ter problema, eu sei que Deus me deu o dom de mestre, e você vai falar assim, puxa vida, pastor, o senhor tem que melhorar esse dom. Tá bom, eu estou tentando. Então, a primeira coisa é respirar fundo, orar, meditar. Então, primeira coisa, respire fundo, ore e agradeça a Deus por esse sentimento. Então, o primeiro passo é de profunda gratidão a Deus. Por quê? Porque mesmo que você não seja jamais enviado para um campo missionário, eu tenho certeza absoluta que você faz parte, você vai estar engajado e engajada no que eu chamo da rede da graça missionária lançada sobre os povos. Então respire e diga assim, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo, pela paixão. Aí você começa a perceber
que alguns passos eles são meio que inevitáveis. Por exemplo, não dá para alguém dizer assim, eu estou tendo um chamado missionário e não se interessa por bibliografias missionárias. Você vai no Google e você começa a botar lá missionário fulano de tal. Então você vai perceber, Sofia, né? Sofia que fez a pergunta? Sofia, minha linda, você vai perceber que as suas inclinações serão para assuntos missionários. Então, alguns passos, eles são meio que voluntários, mas o primeiro passo, o objetivo voluntário, é para dentro de você. Para dentro de você. Onde Deus está lá com você, conversando com você, falando com você, salientando esses sentimentos no seu coração, aquecendo seu coração. E a primeira palavra, Senhor, muito obrigado. Por quê? Porque eu estou alinhado com a vocação de Deus na história, que é a vocação missionária. Primeira palavra, obrigado. Obrigado. Segundo passo, depois desse tempo de inspiração, respiração, respiração, inspiração, converse com alguém querido seu. Seu pastor, sua mãe, seu pai. Alguém que ame Jesus de todo o coração. Às vezes não é o pai. Às vezes não é o pai. E eu lamento. Eu estou tão à vontade para falar isso na igreja de Manaus. Tão à vontade, coisa boa demais da conta. Por quê? Porque o seu pastor Francisco, e o nosso decano, o pastor José João, e o pastor Arieusto, meu amigo, você pode abrir o coração com esses caras que eles vão ficar assim, ó. Tem algumas igrejas, infelizmente, sabe Luciana, sabe Júcia, sabe Sofia, tem algumas igrejas que, dependendo do pastor, eu diria para você, você vai compartilhar com o cara vai falar, guarda isso aí. Você já leram sobre o exemplo do William Carey, que é o chamado pai das missões modernas? William Carey, todo entusiasmado, um cara maravilhoso, um cara à frente do seu tempo, escrevia, metodologia e tudo. Aí ele compartilha com o pastor, e o cara chega para ele e fala assim, meu irmão, meu jovem, parece aqueles, né? Meu jovem, se Deus quiser salvar o mundo, Ele o fará. Com a sua ajuda, com a minha ajuda, ou sem a minha ajuda e sem a sua ajuda. Imagina, você abre o coração com um pastor, o cara bota você num freezer, cara. A palavra desse cara parece um gás paralisante. Então, Sofia, primeiro passo para dentro de você. Respire, curta bastante. Passos involuntários, você vai perceber que o seu interesse vai ser por material missionário. Não permite, se você está trabalhando, não permite que essas coisas te distraiam. Mas, segundo passo, aí você está aí, Sofia. Compartilhe com alguém que ama muito Jesus. Compartilhe, abre o coração. Porque pode falar uma coisa para você, Sofia. Eu já estou indo lá na frente, Sofia. É um curso que depois você pode me chamar, viu, Júcia? Você pode me chamar, eu cobro baratinho. Estou cobrando em euro agora. Sofia, prazer em te conhecer, prazer em te ver daqui. Seguinte, no movimento missionário, nós precisamos de parceiros. Então, Deus é o seu parceiro fundamental, é o seu dono, mas você vai precisar de parceiros, gente que ame Jesus e que queira ver Jesus apresentado e representado em todas as nações. É gente que olha para o Apocalipse 7:9 e lê o texto que está lá e vi uma enorme multidão que ninguém poderia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. A pessoa lê aquilo ali, a pessoa começa a chorar. Então compartilhe com alguém que ama Jesus. Segundo o terceiro passo, para fora, você, dependendo da construção do seu chamado e da solidificação e da cristalização das suas certezas, aí, obviamente, você vai compartilhar com a sua liderança. Ok? Depois a gente fala outras. Depois a gente vem com outros passos. Mas também, Sofia, em primeiro lugar, agradeça a Deus. Tirem um tempo de gratidão, tá bom? Prepare lá um açaí, como a gente faz aqui em São Paulo, com bastante leite condensado, farinha de
com leitinho, com granola, com essas coisas todas, que é o açaí original. Palavra com a Luciana. Esse negócio... Eu tenho uma pergunta. Aqui é a Rosilene. Tudo bom? Boa noite. Pode? Pode fazer. Dando gancho já para que o pastor Amaury falou, quando você, né, conversa com uma pessoa que é missionária, já está há mais de 20 anos em missão, aí você comenta, como foi o meu caso, comentei a respeito com ela, esse desejo, né, de ser voluntário em missão, mas é aquilo que o pastor falou, você recebe um choque um pouco negativo, entendeu? Mas não desanimei. Aí... Por isso que a gente tem que tomar... Desculpe te interromper, desculpe a indelicadeza. Não, pode continuar. Pessoal, não é desencorajar, é torná-los... a gente criar uma certa blindagem. Então, você vai ter que ter um grupo... eu tenho uma teoria, não é minha, tá? Eu chamo de teoria do núcleo. Jesus teve esse grupo. Você tem no seu entorno, você terá de ter pessoas que sejam muito especiais, gente de muita intimidade com Deus, muita intimidade com Deus. Minha mãe faleceu já faz 26 anos, e era alguém de muita intimidade com Deus, e era alguém que, se eu perguntasse para ela, mãe, o que a senhora acha de eu ser pastor? Ela chorou, ela não sabia falar. Por quê? Porque minha mãe orou a vida inteira pela minha conversão. Eu me converti aos 26 anos, embora eu tivesse sido criado numa igreja. Então, quando você compartilha com alguém que ama Jesus, ela poderá não saber o que falar para você, mas você tem que falar para alguém com um coração leve, coração apaixonado, que vai olhar para você e vai falar assim, Deus te abençoe, vou estar orando por você. Tem gente que vai te dar conselho objetivo. Você, por exemplo, se você... Eu estou falando mais à frente, a gente vai falar um pouco disso. Mais à frente, você vai fazer perguntas mais objetivas, mais específicas a respeito do que fazer em termos objetivos. Aí alguém vai lhe dar conselho do ponto de vista financeiro. Aí você não vai perguntar para alguém que seja muito apaixonada por Jesus, mas não conheça de finanças. Num determinado momento, você vai perguntar para alguém de uma agência missionária, olha, vocês têm trabalho em tal lugar? Ou seja, mas o primeiro passo é para dentro de você. O segundo passo é para alguém que ama profundamente a Jesus. Você fez uma pergunta para um missionário que certamente tem uma experiência missionária e o coração está começando a azedar, precisa tomar cuidado com isso. Essa pessoa precisa ser cuidada, precisa ser tratada, tá? Precisa tomar muito cuidado. E essa pessoa... Desculpa, pastor. Não, a pessoa ainda trabalha até hoje nessa questão, ela é missionária. E ela trabalha até hoje nessa questão. Olha, mas, eu vou falar para você. É como o senhor falou, né? Eu poderia também desencorajar todos vocês a ser pastores, porque eu ganhava muito bem, eu fiquei muito mais pobre, eu vivo de oferta, então é uma tragédia. Olha para mim como eu estou triste, olha como eu estou triste, olha. Você não está vendo tristeza em mim? Eu sou um frustrado, querida. Meu Deus. Então, não é o fato de você estar num lugar difícil, terrível, tenebroso. Então, a gente precisa tomar cuidado com quem a gente compartilha, tá bom? Precisa escolher pessoas específicas para conselhos específicos. Agora, o começo é com gente apaixonada por Jesus mesmo, gente que quer ver Jesus sendo glorificado, seja honrado em todos os cantos da terra. Então, queridos, se não tiver mais perguntas, acho que podemos finalizar. Ainda temos 4 aulas pela frente, né, pastor? Ainda temos aí muita coisa para desenrolar, muita coisa para aprender. Agradeço, pastor, mais uma vez pela participação, pela disponibilidade de nos ensinar. Pessoal, muito obrigada por quem ficou até o final, né? E acredito que nós vamos continuar tirando dúvidas aqui com o pastor.
Para quem não sabe, o cronograma das aulas está no Instagram do Vocatio, está também no WhatsApp. Então, por favor, queridos, participem do grupo, né? O conteúdo, por exemplo, dessa aula está sendo gravado, vai ser disponibilizado no Drive do Vocatio, que vai ser também compartilhado no WhatsApp. Então, quem ainda não está no grupo, por favor, Júcio, eu até te peço para colocar o número, se alguém ainda não está no WhatsApp, por favor, procura a Júcio, me procura. Pedidozinho, pessoal, fiquem à vontade para mandar as perguntas durante a semana. Vai mandando as perguntas durante a semana, porque há muitas perguntas que podem ser juntadas numa pergunta só. Então, fiquem à vontade, tá? Eu acredito que, inclusive, a qualidade das respostas melhora, porque às vezes a gente é pego em cima da hora e acaba não conseguindo juntar e formular a resposta do modo adequado. Então, fiquem à vontade para mandar para o grupo da maneira como vocês entenderem, tá certo? Tá certo. Já, Lu? Tá certo. Então, pessoal, vamos orar para nós finalizarmos a aula de hoje. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por mais esta aula. Senhor, obrigada por tudo que foi falado nesta noite, Senhor, por tudo que foi ministrado aos nossos corações nesta noite, por cada ensino, Deus, da Tua palavra. Senhor, que o Senhor continue, Senhor, falando aos nossos corações, que o Senhor continue nos motivando, que o Senhor continue, Senhor, nos direcionando para o Teu chamado. E qual chamado o Senhor tem para as nossas vidas, Deus? Continua conosco, Deus, ainda nesta noite, Pai. Continua conosco ainda nas próximas aulas. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor, Pai, que se disponibilizou a estar conosco aqui todas as sextas-feiras à noite, a partir das 7 horas, no horário de Manaus. Obrigada, Senhor. Mais uma vez te honramos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, Amém. Obrigada mais uma vez. Pastor, até as próximas aulas. Até, pessoal. Obrigado. Tchau.